Olá, meus amigos, voltamos com as nossas aulas aqui no canal do Aluno Aprovado. E hoje nós vamos estudar uma parte da história que é muito importante, que é a pré-história, que fala justamente sobre os nossos ancestrais, né, a importância dos primeiros homens, tá? Do período da idade da pedra lascada, período da idade dos metais, né? A relação dos nossos ancestrais, dos primeiros homens com a natureza, com a contagem do tempo. E a partir de agora nós vamos estudar de forma profunda e detalhadamente o que aconteceu no período da história em que conhecemos como a pré-história, tá? Pré-história. Então nós temos aí história geral, né? Que é a história falando dos principais acontecimentos da humanidade. E temos a linha do tempo. Já nessa primeira imagem, ou na segunda imagem do nosso slide, nós vamos encontrar aqui a linha do tempo. E nós temos aqui a história dividida em 5 períodos. Tá? A forma pela qual a história é dividida de forma correta. 5 períodos. Aí nós temos aqui, primeiro, a pré-história. Tá? Aí nós vamos encontrar aqui o primeiro ser, né? O primeiro ser humano, os primeiros homens, com um pedaço de osso aqui na mão, com alguns utensílios, tá? Com uma pedra aqui, ó, na outra, e ele põe aqui um pedaço de osso aqui em cima da pedra, e aqui de lado tem alguns utensílios que foram fabricados da pedra, do osso e assim por diante. E aqui embaixo nós temos das origens da humanidade até a invenção da escrita. Ou seja, a pré-história, ela vai ter mais ou menos ela se inicia mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E ela vai da origem da humanidade, ou seja, da origem do primeiro homem, do primeiro ser, até a invenção da escrita. Tá? Depois da pré-história nós temos a Idade Antiga, que vai da invenção da escrita, do início da invenção da escrita até 476 depois de Cristo. E aqui tem a imagem aqui de uma múmia, aqui tem uma imagem aqui de uma pedra e algumas imagens na pedra, e aqui a imagem de algumas moradas, né, ou moradias da época, período das múmias, tá? E aqui também poderia ser, poderíamos descrever também como a imagem até de um rei do período, né? De um rei do período. Então aqui, Idade Antiga, tá? Do período vai iniciar desde do surgimento da escrita até 476 depois de Cristo. Depois nós temos a Idade Média, que vai de 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. E aqui tem algumas imagens que caracterizam a Idade Média, como os castelos medievais, tá? Aqui alguns animais, aqui um soldado medieval, tá bom? Com as suas ferramentas, né? E aqui tem uma cruz, tá? No seu peito. Que os soldados medievais, eles são caracterizados justamente pela cruz, simbolizando aí que a sociedade medieval era muito religiosa, era muito ligado à religião, tá? Ao cristianismo e ao poderio da igreja dessa época, que a igreja dominava a mente humana. E aqui nós temos um homem com uma espada na mão, tá? Uma espada na mão e um escudo na outra, simbolizando um soldado de guerra, tá? Enquanto esse aqui simboliza um soldado, poderíamos dizer um soldado aqui das cruzadas,
tá? Que foi criado nesse período, ou também um soldado também do movimento chamado a Santa Inquisição, tá bom? Então nós temos esse soldado aqui, nós temos esse outro aqui, que é um soldado medieval, com a espada na mão e o escudo na outra. Nós temos um camelo, se não me engano, aqui, ou um cavalo, e os castelos medievais. Em quarto lugar, nós temos a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789 depois de Cristo. E aqui, para caracterizar essa Idade Moderna, nós colocamos aqui a imagem de dois barcos, né? Duas embarcações, simbolizando aqui as grandes navegações ou expansões marítimas, tá? Que foi pela qual Portugal e Espanha iniciaram a colonização de novas terras, de novos territórios e das suas riquezas. E por fim, a Idade Contemporânea, tá? Que vai de 1789 até nossos dias. E aqui nós temos aqui a imagem de um satélite ou um foguete sendo enviado ao espaço, simbolizando aí a corrida espacial, tá? A guerra espacial tão conhecida na Guerra Fria. Aqui nós temos aqui se não me engano, um microscópio, simbolizando aqui a ciência tomando o lugar da religião. E nós temos aqui outras ferramentas, outros utensílios que simbolizam muito bem a idade contemporânea, tá? Então a história, a linha do tempo da história, ela é dividida justamente nesses 5 períodos: pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Aqui nós temos o mapa da evolução do homem, tá? A evolução do homem, os principais fósseis, onde foram encontrados os principais fósseis, ou de onde o homem surgiu, se originou. Alguns historiadores dizem ou afirmam de forma categórica que o primeiro homem vai surgir aqui no continente africano. Já existem outros que não, que diz que o homem vai surgir no continente asiático, aqui na Ásia, tá? Mas o importante é que o homem, esse aqui é o mapa da evolução do homem, de onde o homem surgiu, tá bom? E aqui tem os nomes dos primeiros ancestrais a surgirem na época, tá? Isso é muito importante. Nós temos a definição de pré-história, tá? Ou a divisão da história. A história divide-se em pré-história e história. A pré-história inicia-se com o aparecimento do homem sobre a terra e estende-se até a invenção da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo, como nós falamos antes, quando começa a história propriamente dita. No nosso próximo slide, nós temos aí, enfim, a definição de pré-história. Tradicionalmente, a pré-história é definida como o passado remoto da humanidade, desde sua origem, há cerca de 4 milhões de anos, até o aparecimento da escrita. No caso, vou voltar aqui um pouquinho, porque, me perdoem, nesse caso aqui não é 4.000 anos. No caso aí, a ciência data o homem de 4 milhões de anos até a invenção da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Tá bom? Só para deixar isso bem claro aqui, para não ter dúvidas. Então, a existência de povos primitivos atuais que vivem como caçadores nômades, que desconhecem a escrita, levou os estudiosos a repensarem esta definição. Atualmente, a pré-história é definida como um estágio na evolução das civilizações. Costuma-se dividir a pré-história em 3 períodos. O período paleolítico, que é o período que nós vamos estudar nessa aula, o que é o mais antigo e de maior duração, também conhecido como da Pedra Lascada, ou seja, a Idade da Pedra Lascada. O período chamado Neolítico ou Pedra Polida e a Idade dos Metais.
tá? Então a pré-história é dividida nesses 3 períodos, entendeu? Paleolítico, que é a aula que nós vamos estudar hoje, o Neolítico e a Idade dos Metais. Aqui nós temos as pedras, como eram as pedras no período Paleolítico ou Idade das Pedras Lascadas, né? Pedra lascada. Nós temos aqui o surgimento do fogo, tá? Como o homem ele vai criar, tá? Vai descobrir como criar pela primeira vez o fogo para aquecer o seu corpo, ou para cozinhar, fazer outras coisas com fogo, que é muito interessante, tá? Nós temos aqui 2 homens batendo uma pedra com a outra, que é dessa forma que exatamente vai surgir pela primeira vez as faíscas de fogo, quando o homem bate uma pedra com a outra, tá? E se você fizer esse experimento entre uma pedra e outra, você vai perceber que ao chocar uma pedra com a outra vai sair sim as faíscas de fogo, e foi a partir daí que os primeiros homens descobriram como se fazer o fogo. Tá bom? E por fim nós chegamos ao período que nós vamos estudar hoje, que é o período Paleolítico, que vai do surgimento da humanidade até 8.000 anos antes de Cristo. As características do período Paleolítico são sociedade de caçadores, coletores, nômades, ou seja, pessoas que não tinham lugares certos para morar, né? Viviam sempre mudando de lugares. Construção das primeiras ferramentas feitas de madeira, ossos, chifres e pedras lascadas. Utilização do fogo, surgimento da linguagem oral, dos rituais religiosos e das manifestações artísticas. Estabelecimento de cooperação entre os membros do grupo. Desenvolvimento táticas de caça em conjunto e divisão de tarefas. Então essas são as principais características do período Paleolítico, tá? Nós poderíamos de forma mais abrangente dizer que, de forma mais resumida, dizer que as características do período Paleolítico eram: os homens deste período eram nômades e viviam essencialmente da caça e coleta de frutos, tá? E vegetais. Outra característica era a descoberta de como produzir o fogo. E por fim, os homens desse período usavam ossos e pedras para confeccionar ferramentas e armas para caçar, cortar e fazer suas vestes. Então, de forma resumida, essas são as características do período Paleolítico. Tá bom? Uma manifestação artística desse período são as pinturas ou as artes rupestres. Quem já foi aqui no interior de Pernambuco a uma cidade chamada, eu não recordo agora, mas você que está me assistindo, você pode pesquisar. Buíque, é uma cidade chamada Buíque, aqui no interior de Pernambuco, que fica ali no agreste de Pernambuco. Existem várias cavernas ou várias pedras com essas imagens aqui. Ó. Essas imagens era a forma pela qual os primeiros homens, os nossos ancestrais, se comunicavam. Ou, por que não dizer assim, a forma pela qual eles se comunicaram conosco, até chegar nossos dias. Então essas imagens são chamadas de pinturas rupestres ou artes rupestres. Tá? As pinturas rupestres, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa os aspectos da vida cotidiana de grupos que viviam durante a chamada pré-história. Ou seja, as pinturas rupestres retratavam o dia a dia das pessoas ou dos seres humanos daquela época, como
como as caçadas e os animais que habitavam em torno, ou seja, naqueles lugares onde viviam ali. Então veja que existe aí desenho de animais. Ó. Como nós saberíamos que existiam animais naquele período? Através dessas pinturas, dessas artes. Entenderam? Muito importante. Aqui já é a questão do Neolítico. Mas eu quero apenas frisar, por enquanto, aqui nessa primeira parte da nossa aula de pré-história, o Paleolítico. Tá? Questão Paleolítica. Então, resumindo de forma bem resumida, quais as principais características do período Paleolítico? Eram sociedade de caçadores, eles sobreviviam através da caça, eles coletavam vegetais, tá? E frutas, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham lugares certos para morar, para viver, eles viviam mudando de lugar constantemente. Eles construíram as primeiras ferramentas de trabalho, como foices, facas, enxadas, tudo isso era feito das pedras lascadas, tá? Era feito de madeira, de ossos, de chifres e assim por diante. Foi o primeiro período em que foi utilizado o fogo, tá? O fogo para aquecer, para cozinhar, tá bom? Foi nesse período que surgiu a linguagem oral. O que é a linguagem oral, professor? A linguagem oral aqui está se referindo a um cotidiano de vida que foi passado de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, até chegar aos nossos dias. Tá bom? Sem essa linguagem oral, era impossível que nós tivéssemos conhecimento desse período. Até porque esse período é 8.000 anos antes de Cristo. Tá bom? 8.000 anos antes de Cristo. Tá? Além da utilização do fogo, o surgimento da linguagem oral, também tem dos rituais religiosos. Eles tinham sua própria religião. Eles tinham suas próprias crenças. E das manifestações artísticas, como eu falei, que são as pinturas e a arte rupestre. Estabelecimento de cooperação entre os membros do grupo, ou seja, eles viviam em grupos, tá? Eles viviam em sociedade já nesse período. E uma coisa muito importante para chamar a atenção de vocês é o seguinte: eles viviam em tribos, grupos. Então, quando o chefe de uma tribo ou de um grupo saía para caçar, aquilo que era caçado, que era trazido para o seu grupo, para a sua tribo, era dividido em partes iguais, tá? E o desenvolvimento tático de caça em conjunto de divisão de tarefas. Homens faziam o papel de homens, enquanto as mulheres faziam o papel de mulheres, que eram cuidar da casa, das crianças, tá? Do trabalho doméstico. Então, já nesse período, houve uma divisão de tarefas ou divisão de trabalho. Ok? Muito obrigado, pessoal. Então, esse foi, de forma bem resumida, o período Paleolítico. Na próxima aula, nós vamos estudar o que foi o período Neolítico. Tá bom? Então, tchau. Muito obrigado a sua atenção. Se inscreva aí no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos aí para outras pessoas. Convide amigos. Faça aí seu grupo de estudo. E que o seu conhecimento seja abençoado através das nossas aulas. Beleza? Até a próxima aula. Aula de Neolítico. Não perca. Se Deus quiser.